Nessa aula eu vou falar como você pode evitar que o seu perfil do Google Negócios seja suspenso. Então, se você já teve um perfil suspenso, você aprende a implementar isso aqui para evitar que aconteça com os próximos. Se você acabou de criar um perfil, pelo amor de Deus, implemente isso daqui para poder evitar logo que o seu perfil seja suspenso. E se você já tem um perfil rodando, já deveria ter implementado isso daqui há bastante tempo. É importante. O que eu vou mostrar aqui é sobre como evitar, né? Então, a gente está falando da questão de diminuir as chances, porque não existe nada 100% para poder fazer com que o seu perfil não seja suspenso, porque o time de engenharia pode suspender ele a qualquer momento. Aliás, né, no caso, o robozinho do Google e o time de engenharia é quem cuida lá da recuperação do perfil, e eles podem impedir que você estabeleça o seu perfil se ele não tiver ali 100% dentro das diretrizes deles, beleza? Agora que você já entendeu o que eu vou falar nessa aula, antes de qualquer coisa, me chamo Jefferson Rodrigues, sou estrategista de posicionamento local e especialista em vendas para negócios locais através do Google, tá? Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte, tá? O Google, tá? Ele não pede CNPJ, e nem CPF para poder criar o perfil. Até aí, sem novidade, certo? Então, o que acontece? Ele não pede CNPJ e CPF. A maioria do pessoal já sabe disso. Só que ele precisa fazer um controle para ter certeza que a empresa realmente existe. Então, como ele não pede CNPJ e nem CPF, então ele suspende a maioria dos perfis novos para que ele tenha acesso a informações que ajude ele a entender se a empresa existe ou não. Jefferson, que tipo de informação é essa? É justamente CNPJ, por exemplo. Para você poder recuperar, é muito difícil, tá? Não vou nem dizer impossível, mas é muito difícil você conseguir recuperar de um perfil sem CNPJ. Porque tem algumas recuperações mais leves, justamente igual, por exemplo, essa de quando ele suspende logo depois que você cria, é suspensão leve, né? Normalmente ele dá para recuperar sem muita dificuldade, não demanda ali muito tempo ali do suporte para eles poder fazer isso, né? Então, normalmente o perfil volta bem rapidinho. Só que naturalmente isso aqui acaba sendo um atraso para todo mundo, né? Tanto para o empresário quanto para a gente que trabalha com isso, porque naturalmente ele vai tomar um pouco mais de tempo nosso para conseguir estar colocando ali o perfil para poder rodar. E quanto mais tempo demora para colocar o perfil para rodar, menos dinheiro está caindo no bolso lá do empresário. Então, o que que a gente faz para poder dar uma contornada nisso aqui? Por quê? O Google ele suspende porque ele justamente quer saber se a empresa existe ou não, certo? Então, o que que eu vou fazer? Então, para poder contornar isso, tá? Para contornar, vamos colocar elementos que ajude o Google a chegar nessa conclusão sem precisar suspender o perfil. Jefferson, do que você está falando? Tá? Alguns exemplos aqui. Estão de preferência, galera, fotos, tá? Fotos com materiais da empresa. Então, aqui a gente está falando de uniforme, aqui a gente está falando de carro adesivado, fachada. Ah, Jefferson, mas eu sou prestador de serviço, trabalho em casa, não tenho nada disso. Então, né, aí já fica um pouco complicado. São recursos que você não tem ali para poder usar. Então, você é basicamente um ghost, né? Você não tem uma fachada, você não tem um uniforme, você não tem um carro adesivado, não tem nada para poder mostrar. Você é basicamente um ghost, né? O Google ele não está errado em naturalmente suspender o teu perfil. Então, nesse caso, quando ele suspender, você vai mostrar ali pelo menos o CNPJ para ele poder estar estabelecendo ali o teu perfil, tá? Mas naturalmente você já perdeu uma oportunidade de evitar que o perfil seja suspenso. A gente tem outros recursos. Esse aqui você consegue, independente de você ser prestador de serviço que trabalha de casa, por exemplo, cadastrar a empresa em vários diretórios e redes sociais. O que acontece, tá? O Google ele consulta outros sites, redes sociais e afins para poder entender se a empresa realmente existe. Então ele consulta outras informações, ele consulta nome, endereço, telefone, em caso, se eu não me engano, que ele consulta e-mail também, tá? E por aí vai. Mas o que realmente importa é nome da empresa, telefone e endereço. Esses são os três principais que você precisa se atentar. Então você cadastra a empresa em vários diretórios e redes sociais, mantendo o mesmo nome, endereço e telefone. É importante manter as informações consistentes em todos os canais. Então, inclusive, um dos motivos que faz com que perfis sejam suspensos é por conta dessa divergência de informações entre canais. Você entra no site tá uma coisa, você entra na rede social tá outra, no perfil tá outra, e aí naturalmente o Google fica, opa, peraí, ele fica sem entender se realmente aquela empresa existe ou não. Se a empresa, com base no que ele analisar, não existe, se ele te ver como ghost, ele vai suspender o seu perfil. Você tem a oportunidade de naturalmente mostrar para ele que não é o caso através do CNPJ. Ele mostrando o CNPJ da empresa, que é o que vai mostrar que a empresa realmente existe, mas para poder evitar isso, você precisa de recursos, tá? Então, fotos com materiais da empresa, cadastrar a empresa em vários diretórios e redes sociais. Naturalmente, isso aqui já é um pouco mais relativo, tá? Por questão, por exemplo, muitos perfis que são criados, eles já são suspensos logo de imediato. Então, nem sempre a gente tem a oportunidade, por exemplo, de fazer postagem. Se o perfil já foi ativo, faça algumas postagens para movimentar, tá? Mas o ideal, isso aqui, inclusive o cadastro em vários diretórios e afins, o ideal é que você faça isso antes de criar perfil. Deixa eu colocar de outra forma, alguns dias antes o perfil, tá? Isso para poder, naturalmente, ter tempo dos diretórios colocar informação no ar, porque cada site é uma coisa, então alguns demoram ali para poder jogar informação no ar para o Google, de fato, poder ter acesso. Então, é interessante
importante que você faça isso aqui alguns dias antes para poder dar tempo de maturar essas informações. Porque o que vai acontecer? Você vai criar o perfil, o Google ele vai pegar com base no seu nome, endereço de telefone, ele vai consultar ali o banco de dados dele, vai consultar todas as informações que ele tem para poder chegar nessa conclusão. Se não tiver nenhum diretório ou se você tiver cadastrado nos diretórios, mas ele ainda não conseguir acessar essas informações, aí não adianta nada, né? Então, basicamente, ele não vai conseguir acessar, então ele não chega na conclusão que a sua empresa realmente existe. Galera, de forma muito geral, esses são os pontos principais, tá? Pegando um destaque aqui, por exemplo, para essa questão aqui das fotos e do cadastro em diretórios e redes sociais, tá? Então, eu aumentaria bastante esses dois que eu selecionei aqui para você poder entender como que funciona. Não tem muito motivo para eu poder me prolongar aqui, porque realmente só esses pontos aqui já fica interessante, tá? Mas aí, por exemplo, Jefferson, poxa, eu acabei de criar aqui o perfil e ele foi suspenso, o que que eu faço? Você vai ver se tem alguma coisa fora das diretrizes, porque se tiver não adianta, e aí você vai entrar em contato com o suporte do Google, pedir um restabelecimento, né? E naturalmente você encaminha lá o CNPJ. Jefferson, mas o meu CNPJ ele tá com um endereço diferente da empresa. É prestador de serviço? Não importa. Se você, por exemplo, já é um dono de negócio local ali que tem fachada e afins, atende presencialmente, aí o endereço, idealmente, ele tem que ser igual, né? Para poder manter ali a linearidade das informações, tá? Então é importante estar tudo certinho, tudo bonitinho. Jefferson, não tenho CNPJ e o meu perfil foi suspenso. E aí? Aí complica, é muito improvável dele ser restabelecido, mas dá para tentar, né? Ver com o Google se não pode ser através de outras informações, através de conta de luz, conta de água, através de materiais, uniforme. Se você tiver esses outros materiais, existe uma chance, naturalmente, do Google pensar em restabelecer. Se não tem nada para poder provar, não tem CNPJ, não tem uniforme, não tem carro adesivado, não tem nada, para o Google você é uma empresa que não existe, né? Então aí, naturalmente, não faz sentido ele estar restabelecendo o perfil, beleza? Então só para poder finalizar, anota aí, tá? Então, o Google, ele quer ter a certeza que a sua empresa realmente existe, então ele vai consultar as informações que tem ao alcance dele para poder garantir que a sua empresa existe. Se ele não tiver essas informações, ele vai suspender o teu perfil para que ele naturalmente tenha acesso ao seu CNPJ. Se ele não tiver acesso a isso, ou então outras informações ali que comprovam que a sua empresa realmente existe, você não vai conseguir ter o perfil ali no Google, beleza?